tempo que ela é simples, né? Ela é complexa. Ela é complexa. Porque a salvação ela passa diretamente pela nossa vida aqui. E não fala nossa vida externa, né? É aqui dentro. Aquilo que vocês já... O que eu vou falar vai apontar o que vocês falaram já, né? Vida com Deus, né? E engana-se as pessoas que, né, que o externo vai resolver alguma coisa. Não vai resolver nada. Né? Vai resolver nada. Eu acho que ela, ao mesmo tempo que ela é complexa, ela é simples, ela é complexa. É simples porque pra você ter um encontro com Jesus e ter o nome escrito no livro da vida, você abrir o teu coração. Ele é simples, né? Não é essa parafernália acessível, né, para todos, de fato, matou, mais uma vez foi perfeito na palavra, acessível para todos. Juliette, né? Sensacional. E não é tão complexo, não é cheio de caminhos, cheio de pedágios, né, pra você chegar. É você dobrar o teu joelho, não importa onde você esteja, e levantado, rejeita, né? E Deus conhece, entendeu? Ao mesmo tempo que eu falo que é complexo, porque do momento que você conheceu Jesus, aceitou Jesus, ele alcançou você através da palavra, a caminhada é árdua. Exatamente. E hoje se vende, né, primeiro, pra você chegar até Jesus, tem muitos pedágios, né? E depois você conheceu, você fez todo aquele processo religioso, elas criticando. Parece que depois, beleza, tudo feito, agora ficou fácil. Sirva como você tá. A tendência é essa, perceba. Exatamente. Existe um caminho que vai atrair as pessoas ali por umas ferramentas que eu acho que algumas é válida, algumas são excessivas, né? Que tem uma ideia de atrair público e tal. Chegou. Daí daqui em diante. Esse, infelizmente, é um evangelho que se prega muitas vezes aí, na maioria, e o que dá mais mídia. Né, o que parece mais, esse evangelho aqui. Aí você vai lá, não, pode viver como você tá, com seus vícios, com seus problemas. Mas eu acho que entra o que eu te falei. O que rege a sua vida. Isso, exatamente. Tem que ser a Bíblia, cara. Vai entrar, falando nisso aí, vai entrar um pouco na questão da hipergraça, né, que é outro tema polêmico, não tenho preparo para isso, mas vai entrar em muitas coisas que Jesus veio mesmo, tem que ser rico, né, tem que ser próspero. Se você não tem dinheiro, você está em pecado, há alguma coisa em você, vai cair naquelas histórias que, né, não precisa fazer uma campanha em tantos dias, tantas ofertas, para ver se Deus liberta você de um problema seu lá de 3 gerações atrás. Tem isso no nosso meio, infelizmente. Não, é uma crítica, mas não é evangelho isso aí. Não então, é. O que acontece? Eu acho que a turma coloca algumas parafernálias para encontrar Jesus, e depois encontra Jesus, né, tá feito. Então não preciso mais ter uma vida principalmente abrir mão de coisas, né? Ter uma vida de negar a si mesmo, né? Chegou onde eu queria. Não tem a vida de negar a si mesmo, não tem a vida de deixar o pecado, né? Vai, não peques mais, tem que valer. Sim. Eu não falo para você que nem acontece um momento que você tá no trabalho seu lá e de repente dá um contratempo, você tem um momento de fúria. Com certeza. Mas você que tem um momento de fúria, você vai se recobrar. Fala, o que eu fiz? Você vai pedir perdão. Exatamente. Você vai liberar o perdão, por mais que eu pise na bola com você. Por mais que eu comprei uma piscina sua, você é meu amigo. Né? Você fala, eu não vendo mais, eu te perdoo. E se tem o direito de não vender mais pra mim, que é outra coisa. Sim. Pegar de volta também. Não, também, com certeza. Pegar de volta, exatamente. Porque a turma confunde também. Fica bem claro isso aí. Então eu acho que tem muito as pessoas não estão negando a si mesmo para servir a Jesus. Eu vou trazer pro pacote, segura o seu raciocínio aí. Cara, eu tô em urticária. Fica aí. Eu vou trazer pro pacote um desafio. Que hoje eu falei pros meus filhos, eu vou cantar. Eu não consigo cantar essa música que tá estourada aí do Drops. É isso que eu ia falar. Para, Alexandre! Eu não consigo cantar. Eu também não. Eu não consigo. Qual música? Por exemplo, Ele. eu não consigo cantar. Eu também não. Eu me sinto confrontado por ele. Que eu estou gastando a minha vida. Vai dar bloco. Não continue mais. Mas aí eu tenho dificuldade. Eu falei, daí o que eu fiz? Então, vou deixar você falar agora. O que eu falei pros meus filhos? Falei, eu vou me preparar. Não que eu vou não me preparar assim, fazer algo é intencional. Né? Lembramos, é intencional, sim, é preparado, mas é algo que eu consiga ministrar. Como ministro de louvor, eu não posso negar o repertório da igreja com uma música dessa aí, mas eu tenho que me preparar para poder falar com a igreja sobre essa questão, que é complexa. Só peguei esse exemplo só, né? Com os meus meninos, eu vou preparar uma ministração para poder, um dia que for cantar, poder conduzir a igreja e trabalhar a igreja nessa questão, porque eu sei que há pessoas na igreja, pelo fato disso aqui, da informação, e pessoas que são crentes, falam, cara, eu vou cantar essa música. Eu não tenho nada contra. Você canta essa música? Eu canto sozinho.
Faz sentido pra você ela? Não, totalmente não. Mas por que você canta então? Não, eu não faz agora, porque eu tô ainda trabalhando essa questão de cantar esse refrão aí. Eu não tô gastando, eu não tô perdendo nada. Sinceramente, olhando pra minha vida hoje, sou honesto. Eu falo isso pro A gente Lucas. tá em dívida, né? Então, exatamente. Eu falo pro Lucas, ele fala, Luciano, eu falo, tô falando pra você, diante de Deus. Eu falo pro Lucas, pro Atlas, eu não tenho coragem de cantar, mas eu vou cantar. Eu não tenho problema. Não vai me travar. Só que é um desafio pra mim. Pensar, aí eu começo a olhar lá pra trás, o que é que Jesus fez. Eu olho pra João Batista, né? E vejo tudo, o contexto. Eu falei, a música é maravilhosa, irmão. Eu acho que é uma música. A música é Não, linda. a música não é bonita. É, Não gosto. Ah, não, a música é legal. não gosto. Eu gosto da música. Eu tenho, né? Deixa eu contar, pera, vou contar o B.O. Mata o Ricardo aí, por favor. Que te Estamos mata. na escala. Eu não estava, eu entrei de gaiato pra cobrir uma escala de um que não vai. Meu marido está na escala, então vamos cantar nós dois domingo. Chega o ministro da noite e fala assim: escolheu as músicas, Júlia? Vai ser ele. Pensei. O que eu pensei eu não posso falar. Falei, ferrou, cara. Como que eu vou falar pro Fabrício que é ele que vai cantar? Eu falei pra ele, fulano, ó. É ele o Fabrício ou é ele a música? A música, né? Se chama ele. Não, sim. E o Fabrício estava na escala. E o Fabrício não canta essa música. Não faz sentido na minha vida. Não faz sentido na vida dele. Ele não canta. E não é porque todo mundo canta que eu tenho que cantar. Aí... Essa cara do céu. Vou falar depois sobre isso. Aí, eu cheguei pra ele e falei... O Fabrício tá na escala e ele não canta essa música. O que faremos? Ele falou assim... Aí ele falou assim... Vá perguntar pra ele lá o que ele acha. Aí vai eu chegar no Fabrício. Amor, você tá na escala domingo, né? Então, a música que vai cantar é ele. Então pode tirar o da escala. Foi exatamente isso que o Fabrício falou. Aí chega eu e volto pro ministro da noite e falo, ó, fulano... Ele falou que não canta música. Aí entra os conflitos que eu vou lançar na mesa. Diga. Então, nós temos um problema. O ministro que se preparou, que eu creio nisso, certo? Você se prepara, não se prepara? Sim, com certeza. Exatamente. Eu não tô falando pra vocês que eu tô trabalhando uma administração pra igreja. Então temos lá. Pra mim não ser... Detalhe, desculpa. Pra eu não ser confrontado por mim mesmo. Sim. Olha que paradoxo, meu. Exatamente. Cara, é uma coisa séria. Desculpa aí. Então temos o ministro da noite que se preparou, orou e escolheu as músicas, que pra ele faz sentido cantar o é ele. Temos aqui do outro lado o Fabrício, que não canta é ele porque não faz sentido e pode trocar a escala dele. Temos em contrapartida uma outra pessoa que fala assim: ah, mas o Fabrício tá achando que só porque ele não gosta da música, eu vou ter que trocar a música porque ele não gosta? O Fabrício responde: não é que eu não gosto, não faz sentido, porque eu não gosto da música e eu canto. N músicas que eu não gosto, da melodia, da nota, eu acho que tem coisa que nada a ver. Gostar é diferente do que faz sentido. Então não é não gostar da música, não faz sentido para o Fabrício. O que o ministro da noite optou em fazer? Não vou perder meu irmão, vou trazer meu irmão e vou mudar a música. O Fabrício está certo ou está errado? O Fabrício tá certo, errado tá o irmão. Que irmão? O irmão que mexeu na... Ele poderia ter mantido. Mantido e falou, não, Fabrício, eu troco por respeito ao Fabrício. Não, ele trocou. Não, ele trocou a música. É isso Ele que eu tô trocou falando. a música. Trocar você na escala. Não, ele poderia ter Eu no trocado. lugar dele, que é Fabrício, respeito. Eu no lugar do Fabrício. Vou falar como líder, né? Como líder. Eu no lugar dele, falei, Fabrício, aqui, irmão, de boa, tranquilo, você não canta. Então, posso trocar sua escala? Porque eu orei, né? Porque em algum momento... faz sentido. Né, exatamente. Em algum momento Deus tem uma palavra para a igreja, porque esse refrão confronta a gente, mas algumas pessoas não confrontam e gera algo nas pessoas. A igreja ela não pode ser um culto que reflete a vontade de uma pessoa, membro de um grupo ou da igreja. Primeiro, o Ministério do Louvor, ele tem que ser resposta de oração da igreja. É dentro de um propósito. Eu acho que assim, então ele poderia, né? E é legal isso aí, se falar abertamente. Tem que ter coragem. Sim. Porque eu acho que é o Alexandre, eu falei, Fabrizão, seguinte, próxima escala você pega, eu vou trocar você, nós vamos cantar, eu orei e já era. Irmão, tudo certo isso. E você aceitaria isso? Pra mim, tudo certo. Fabrício, não, eu tô falando se fosse o Fabrício, porque eu sei que o Fabrício tem maturidade pra isso. Não, pra mim, tudo certo. Pra mim, só não faz sentido, porque é o que eu penso. Não foi o que eu falei, volto a dizer. Não é porque todo mundo tá cantando que eu tenho que cantar. Eu não sou massa de manobra.
Tipo assim... Mas daí vamos pro outro lado. Será que o ministro aí da história aí não tá cantando porque é modinha? Também? Não, pode ser. Não, mas sim, daí é não. algo dele. Daí é algo que ele que tem que prestar conta com Deus. Mas sabe de uma coisa, a administração Renata? da igreja é dele. Sabe uma coisa que eu percebo? Nessa noite, né? A maior parte das pessoas estão cantando porque é modinha. E esse que é o problema. As pessoas não param pra pensar no que eles estão cantando. Eles acham, é bonito, mas daí você vai ver na vida da pessoa se é exatamente isso mesmo. Fabrício, deixa eu abrir umas aspas aqui rapidão. É. Eu ia comentar durante essa fala, já chegou rápido, porque pode perguntar aos meus filhos, e pra quem anda comigo, eu não canto música estourada no meus repertórios. Então. Porque eu acho que cai, e é uma opinião assim, muito particular minha, não me desconecta da igreja, não me desconecta do Ministério do Louvor. Né? Lá embaixo, quando a música eu participo, adoro junto no coletivo, né? Que é uma igreja, mas eu não canto. Pode perguntar pro Lucas. Quem caminha comigo há alguns anos já sabe que eu quero passar. Por mais que a música fale comigo, tenha a ver comigo, porque eu sei que eu vou pegar uma vibe daquela história de ser. Mas daí não é uma falsa modéstia, não? Não é. É polêmico. É polêmico. Eu acho, por exemplo, uma época, o Pode Morar Aqui virou uma febre. E é um musicão que fala com muita gente, cara. É linda. E falava comigo, eu chorava comigo. Só que então, mas daí... Aí os meninos falavam assim, viu, pai, vamos colocar. Eu falei, não, cara, deixa baixar a poeira um pouquinho. Essa é uma coisa muito pessoal. Eu não tô julgando a letra, não tô julgando, né, a espiritualidade da música. É uma questão, aí sim, é pessoal minha. Então, mas daí é pessoal num grupo, não faz sentido, cara. No grupo eu canto. Como eu cantaria é ele. Você tá privando o seu grupo. Mas eu sou ministro do louvor. Não, mas daí é algo pessoal, não é algo que faz sentido pra comunidade. Tem sentido o que você falou. Tem nessa questão. Só que assim, quando eu falo... Desculpa, é pra ser polêmico, tá todo mundo... Mas assim, há um detalhe. Como eu falo no meu grupo, não é o que vai ministrar na igreja. Nos meus trabalhos itinerantes. E olha que eu ministro em quadrangular. Em quadrangular, nossa música flui demais. Quadrangular é uma benção ministrar. Ministro do louvor que travar numa quadrangular, tem que pegar e vou ir procurar outra coisa, irmão. Eu não ministro pra quadrangular. Não, mas a quadrangular só... Não, mas eu digo assim, porque a igreja sozinha canta. Viu, Ju? Eu não digo assim da manifestação. É que o quadrangular tem uma cultura jovem, e precisa uma igreja jovem. A igreja vem junto. Vem junto, sozinha. Você não precisa forçar a igreja. Você não precisa. Claro, você tem que se preparar, tem que orar. Você não vai lá porque não é qualquer lugar. Mas é uma igreja que tem. É legal. E isso é super válido. Eu sempre ministrei em quadrangular. Então sempre eu mesclo. E eu não evito por muito tempo. Aquele primeiro boom, estouro. Porque eu tenho essa preocupação de eu não tá levando as pessoas. Claro, é muito mais a ver com Deus e com ele do que eu acho, mas eu tenho essa preocupação. Então eu prefiro não fazer no excesso de zelo do que eu fazer no embalo. Mas por isso aí. E eu falo pra você, essa política minha é com as ministrações minhas no modo itinerante, não interno. Na igreja eu faço parte de um grupo, eu posso não gostar da música, do ritmo, mas eu vou lá, vou participar. Mas então daí vem uma pergunta pra você. Daí se colocasse a música é ele hoje, no dia que você tá na escala, você cantaria? Cantaria. Então eu já não consigo. Por obediência. Não, mas o meu não é questão de obediência. É muito pessoal. Mas eu falei pra você. Mas é polêmico nós isso. Vamos discutir a noite inteira, porque há muitos assuntos, Fabrício, que vai passar pelo filtro do pessoal. Sim. E como nós lidamos com a situação. Não tem como, não vamos chegar num consenso, num denominador comum. Mas aí entra uma coisa. Aí entra uma coisa que, por exemplo, o próprio João Alexandre fala na música É Proibido Pensar. E vem um hino importado e dito as regras para nos escravizar. É proibido pensar. Então, assim, hoje é moda. Sim. Todo mundo tá cantando. Eu vi um podcast daquele cara do Revelação, o cara falando de uma música dele lá e o pessoal tudo aplaudindo a música, era a carta ao suicídio. O cara ia se matar. E é a música que mais fez sucesso. Ele falou, o pessoal não presta nem atenção na letra. Se tiver uma harmonia legal, o pessoal tá cantando. Então, pra mim, cara, não é minha realidade. E daí, se não é minha realidade, que nem alguém citou lá, mas então a gente não vai cantar mais em espírito e em verdade, te adoramos. A Bíblia fala que aquele que adora ao Pai, importa que adore em espírito e em verdade. Como vai estar o nosso coração, naquele momento que a gente começa a adoração, só Deus sabe. Mas falar que eu tô gastando minha vida, tô perdendo tudo... É mentira. Mas, pega aí um missionário, por exemplo, que tá sofrendo, tá sendo perseguido, tá sendo morto. Esse sim. Sim. Esse dia atrás, uma família na Colômbia lá. Na Colômbia. Então, mas nós não. Mas aí vai no que eu quero te falar agora. E eu nem tô defendendo a música, porque eu nem gosto da música. Eu quero deixar claro que eu não gosto da música. Eu gosto da música.
Vamos lá. Oi, você vai descer. Ai, Eu achei que era essa música também. Serve também. Apesar Eu vou com- cantar. Vou emagrecer. Emagrecer. Viu? Mas, ó, só pra aproveitar, depois eu falo sobre isso aí, o contexto da música ali cabe no que nós estamos falando aqui. Do boom, né? Do movimento. Não, então, mas, Vai, gente, volta lá, é assim, ó. Fala a sua opinião aí. Eu acho que não tem a ver com o pessoal, igual eu falei pro Alexandre. Por conta de algo que é pessoal dele, que eu não estou julgando que é pessoal. Seu pessoal. Sim. Só que você priva os seus músicos de tocar algo que, né, é legal de tocar, que é uma música muito boa, na minha opinião. Meu Deus do céu, ó. Pode abordar aqui? É. Mas você Top, né? priva, Pô, concorda? Eu vou cantar ela amanhã numa igreja amanhã. Não, então, mas você Inclusive- priva os meninos de tocarem algo por uma opinião. Peraí. Não privo. Uma opinião. Eu sim. espero o time. Não, então, mas é Diferente. privar. Eu não falei pra eles não toca, não faça. Não, eles claro tocam na que igreja. falou. Eles tocam na igreja. Não, mas eles não tocaram com você. Cantou umas 10 vezes na igreja. Eu falei, Não. Não, deixa eu explicar pra você. Como eu eu tinha essa liberdade de dar a ser negativa, no meu caso, das minhas agendas particulares, mas já se tocava na igreja, já. Só que por quê? E agora eu vou contar um. Nossa, Não, mas peraí, eu quero chegar no meus Fabrício, filhos. Não, vai porque- sobrar meus filhos. Vamos explicar. Vai sobrar meus filhos. Vai sobrar. Adriano, nunca me perdoe, em nome de Jesus. Não te ama, mentira. Você agora jogou no. Agora eu vou ter que explicar algumas coisas. Por exemplo, você pega uma versão que ele canta com. A gente canta a versão do Theo Rubia com o Alessandro Vilas Boas. Cara, é tudo aquela música ali, aquela versão. Iluminação, vídeo, solo de guitarra. Então, de certo, tipo assim, eu já cheguei a cantar com o meu filho, que ele reclamou quando eu cortei o solo pela metade. E o solo tem 4 passadas ela inteirinha. A música vai embora na versão do Theo Rubia com o Alessandro Vilas Boas. Eu acho desnecessário, é muito comprido. Com a administração. Uma coisa é um vídeo, é uma coisa pronta pra internet que você ouve. Não, você aí delira, sim, igreja. sim. Aí onde eu saquei Isso é aí? logística. Onde eu corto isso aí? Quando existe muito essa apreciação da questão musical. Né? Também. Então eu percebo que eu tenho que solar essa música. Tem que fazer. Só que e aconteceu comigo de eu cortar ele no louvor, ele fala assim. Eu falei pra ele assim: o dia que você for ministro de louvor, você decide o que você faz. Quando eu tiver com o microfone na mão, aí eu que decido. Diante de Deus. Eu falo assim, com muita reverência, muito temor e tremor. Não é que eu decido porque é minha vontade. Eu tô vendo a igreja. Então eu tenho isso aqui. E eu não faço isso sempre. Né? Mas são coisas, Júlia, que tem que quebrar. Músico, ele tem seu espaço. Concordo, tem que quebrar. concordo. Você não pode, o louvor não pode ser uma regrinha. Uma hora você vai ter que quebrar um pouco as regras. O que eu trazendo pro Fabrício agora? Bora, Eu falando volta lá. que você levou o seu lado pessoal, que na minha opinião não é legal. Que você usou algo pessoal seu pra influenciar os demais e atingir para o público que você tá cantando, independente de onde era. O Fabrício é a mesma coisa. O que eu não concordo? Nem tem a ver com a música. Ele é o ministro, ele não vai escolher a música. Vocês vão prestar atenção em mim ou vão ficar lendo lá? Não, pode falar. Desculpa, Eu gente. tô olhando pra você. Igualzinho a Sofia. Igualzinho agora. Nossa. Eu vi a Sofia, não sei. Você, como ministro, Fá, eu acho que beleza você não escolher a música, não cantar, porque não faz sentido, mas com o Beck, não. Porque aí tem a ver com o reino, tem a ver com o projeto em si da noite. eu Perfeito. Mas então vou voltar uma pergunta pra você. Se você estiver num culto onde a pessoa estiver pregando um monte de baboseira, tá tudo certo. acho. Baboseira não, porque só não faz sentido Não, mas pra sua vida, mas Então- tá dentro da Bíblia. Então, tá errado. Não, Se a pessoa estiver falando baboseira, é baboseira. não é baboseira. Sim. Porque a música, você não pode dizer que hoje não tem um contexto. Acho que pra pregação muda. Pra pregação, no caso, que é o exemplo que você tá dando aí, Não, muda o tudo- esquema. né? Não, mas eu tô Tudo falando muda. de contexto. Tudo muda. Você não acha que a música é ele? Existe um contexto? Tanto que os músicos da música é ele, faz sentido eles cantarem essa música. Eles se privam de várias coisas. Você assistiu comigo, você mesmo assistiu lá, que ele não recebe dinheiro pela música. Dinheiro do Scope? O Drops lá. O drop, toda a renda vai pra igreja. Então, o que não eles faz estão- sentido pra eles cantarem O isso? que eles estão vivendo é o que eu falei pra você dele quando nós conversamos. O que eles estão vivendo, pra eles faz sentido. Então, já não é baboseira. São coisas Não, diferentes. Mas pra eles, Ju, é isso que eu tô falando. O que eles estão vivendo. Diferente de alguém ir lá e cantar algo Faz que, sentido. Jesus não ressuscitou, putz, não tem nada Julia, a ver. Mas nós caímos agora num problema das composições atuais. Que elas falam muito sobre experiências pessoais e menos sobre coletivo na igreja. Qual que é a diferença? Agora eu falo um velho chato de 46 anos que
das músicas antigas, que a gente fala, as canções são velhas. Não é, porque as canções, elas são as canções de comunidade, não da comunidade da graça, de comunidade. Que é o estilo. Congregacional, né? O congregacional, ele tem esse estilo mais de juntar todos e fazer algo mais coletivo. E não tá nada errado nas composições, né, que são mais pessoais, do eu, da primeira pessoa. Está em quem monta o repertório e coloca só esse tipo de música, né? Que fica. A questão das repetições, se estarem, quem coloca. Acho que só isso que tem que ter esse filtro. Quem hoje monta o repertório na igreja tem esse cuidado. O tanto. Agora, vocês podem discordar de mim. O tanto que de uns 2 anos pra cá, você pode ver, tá todo mundo voltando a beber da fonte antiga. Exatamente. Estão todos, e pode ver. E joga aqui de uns anos pra cá. Acha pra mim aí um cantor que compôs que tá certo que mudou por causa da rede social e tal, mas os caras não compõem. O cara é ministro, ele é um intérprete de uma música que alguém, Deus inspirou outra pessoa. Na verdade, são versões, né? Entendeu? São versões. Além das versões, a maioria dos cantores que estourado cantam música que não são experiências pessoais deles. E isso pesa também. Mas não tô falando que vai mudar o culto, que deixa mais espiritual, mas tem toda essa questão. Que vai entrar em outro pacote aí. Começa por aí. Hoje as pessoas interpretam, né? Os grandes nomes compõem pouco. Existem 6, 7 compositores do meu gosto, você sabe disso, você pega uma música, você vê quem escreveu lá as mesmas pessoas. E graças a Deus por essas pessoas que Deus usa para fluir essas músicas. O Drops, né, o Vicente lá, para Paulo Vicente para compor essa música aí, numa experiência com Deus que ele teve, porque tá impactando pessoas, né? A questão de cantar ou não cantar é algo pessoal. Eu acho que assim... É coisa pessoal. Não, mas eu acho que eu falei, o pessoal não pode mudar o projeto. Não, mas pra mim, no meu pensamento, é assim, se não faz sentido pra mim, eu não faço. Eu não faço. Nesse ponto eu discordo dele, sua ideia. Eu acho que eu cantaria. Eu cantaria. Eu cantei no coletivo. Vivo por amor de Jesus? Gente, não. Eu não gasto a minha vida... Assim, gente, de verdade. Às vezes eu não vou na igreja porque eu tô trabalhando. Eu tô gastando minha vida pra quê? Não é por amor a Jesus. Me desculpa. Então a gente tem que pontuar isso daí. A gente não... E com alegria... Convida você pra ir 5 horas da manhã num domingo se você vai com alegria. Não vai, cara. Você vai reclamando. Vai na força do ódio. Só que eu cheguei e falei, beleza, o ministro da noite colocou, cara, eu vou cantar. Bora. Mas aí entra naquilo que eu falei. Não são... E Deus conhece meu coração. Fala, Senhor amado, que vergonha. Cara. Essa música, no contexto, eu acho ela muito massa. Tá contando a história de João Batista. A história... Então, é o que eu disse, não é baboseira. Foi isso que eu quis que você entendesse aquela hora. A história é massa. A história é massa. Pra mim, não faz sentido você cantar dentro da igreja. É isso. Aí, mas estão cantando, você tem que cantar. Eu não tenho que cantar, não sou obrigado. É nesse contexto que eu uso os meus filhos. Eu não privo eles. Então eu falei assim, amanhã, eu vou cantar ela amanhã, numa igreja amanhã. E muito provável, né, estou trabalhando nessa questão, que talvez sábado eu tenha que cantar essa música. Vai ele aí. Entendeu? Só que eu vou utilizar ela numa parceria com uma música. Pra tentar trabalhar ela com a igreja, né? E a cabeça tá boa. É nesse contexto que eu penso, sabe? Eu acho que e detalhe, né? Nós estamos da impressão... Gente, eu só tô cutucando porque é polêmico. Dá impressão que é uma opinião formada, que nós estamos falando, não é. A gente tá comentando, nós estamos aqui a meia hora falando de uma música, de uma letra, né? Específica, e a gente nem ouviu a opinião da Renata. E canções como essas... O que você acha, Renata? E detalhe, canções como essas não brotam todo dia. Não brota, pode ver, não é. São músicas atemporais. E vai. Essa aí são canções que a gente fala que vai se tornar um hit. Que vai passar-se os anos, que tu vai cantar na igreja sempre. Né? Diferente de uma música que você ouve assim, bonita, ela acabou. Essa música a gente percebe que ela vai trazer. E Deus permite que canções em tempos elas venham com essa pegada pra promover isso aqui mesmo. Eu acho que dá um chacoalhão. Não adianta. Ela é impactante, talvez. Eu escuto ela, o que eu penso quando eu escuto dela, ela impactou sua vida já. Não, mano, assim, é isso que eu quero deixar claro. Não tem nada a ver com o fato de eu não gostar. Harmonicamente, a música é legal. Eu acho assim, a letra é bacana, contada a história. Não, é linda? Contada a história. É isso que eu tô falando. E faz a gente refletir, porque eu fico com vergonha. Não, contando a história da música, a história é top. Não tem o que falar. Eu quero mais que Deus abençoe eles mesmo, que gere muitos frutos e tudo mais. Isso aí perfeito. Isso não é, a minha opinião não é com relação a isso. A minha opinião como o próprio João Alexandre sempre fala, eu sempre vou citar ele, porque pra mim ele vai ser uma referência musical.
ele cantava numa música dele lá: enquanto se canta e se dança de olhos fechados, tem gente morrendo de fome por todos os lados. O Deus que se canta nem sempre é o Deus que se vive. Então, assim, não adianta porque é modinha, todo mundo tá cantando. Eu não tenho que fazer parte disso. Sim. Não, e tem muita música que se a gente colocar na ponta do lápis, a gente não vive. Não, exatamente. Mas então, aí que tá. Só que eu gosto dessa questão de você pensar o que faz sentido. Eu, quando eu vou ministrar, essa é uma coisa minha, eu tento criar uma linha de tempo daquilo que eu vivo. Sim. Então eu escolho música baseado naquilo que eu quero viver, aquilo que eu quero projetar para que a igreja viva. Sim. Agora, se eu acredito que, por exemplo, é uma história, não faz sentido eu cantar na igreja. Como história. Sim. Não tem um apelo. Cara, uma história. Tem um. Vamos lá, eu tô gostando tem desse um assunto. lado. Só tá faltando a Renata falar só. Ó, tem um lado que eu vou abrir umas 50 aspas e vou espiritualizar até o tutano. Mas acho que cabe a reflexão. Talvez essa canção ela vai cumprir um propósito na vida de uma pessoa só. Ela veio pra algo ou para específico. algumas pessoas. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. Se alguém falou, mas você tá falando dessa música aí, eu te louvarei, não importa as circunstâncias. Vai lá, eu já cantei essa música. Então, falar pra você. E sabe quando eu cantei? Meu filho tinha acabado de morrer. Eu tava chorando na sala da minha casa e cantando pra Deus: te louvarei, não importa as circunstâncias. Legal, então vai vindo encontro. Se perguntar pra Luciana, quando eu tava separado, ela chorava no quarto sozinha, longe dos meus filhos, e cantava essa música aí. Entendeu? Então, em algum momento, vai fazer sentido pra algumas pessoas, né? Então, assim, eu acho que essa música tá arrebatando muitas pessoas aí, alcançando, tá cumprindo um propósito. E o que nós estamos falando aqui é algo muito pessoal, né? Não, exatamente. Muito íntimo nosso aqui. Mas pra mim... Mas eu acho que cumpre algumas canções. Ela vem também pra cumprir esses propósitos, de impactar pessoas específicas. Pra mim, o que acontece, na maior parte das vezes, é o que o próprio cara do Revelação falou. As pessoas não prestam atenção no que tá cantando. Na letra. Tem pessoas que vai fazer sentido a música, que tá vivendo isso. Por isso que eu falo. Por isso que eu quero afirmar que não é uma baboseira essa música. Mas tá contando. Aí que a pessoa não. Qual que é o contexto da música? Explicado pelo próprio autor desde o começo. Eu tô contando a história de João Batista. É igual aquela música que a gente canta. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu. Você tava em algum posto esperando água? A gente não canta? É uma história, mas que faz sentido. Que dai-me de beber, pois tenho sede. A gente tem sede constantemente, a nossa alma tem sede. Então, assim, a gente tem que gastar um pouco mais da nossa vida. Eu acho que é essa o tapa na orelha da música. Falou, gente, pelo amor de Deus, vamos trabalhar, porque servir a Deus não é dentro da igreja só. Não é só em quatro paredes. Não é só ministrando louvor, como a gente sempre falou. Sim. Sobre essa ministração, spoiler, sim. Eu já pensei. Vai lá, qual que é o caminho? Eu penso nessa ministração sobre trazer as pessoas o seu contexto de vida e daquilo que você vive hoje. Você sacrificar um pouco mais. Exatamente. Pra mim, talvez pra mim, não faz sentido. É muito fácil doar 1 hora a mais no meu tempo, que vai me custar. Mas pra você vai custar muito mais. Eu acho que nisso aí... O peso é diferente. Esse contexto, a música cabe pra você. Tipo, você tá, de fato... Não importa, você não tá matando a sua vida, mas você tá desgastando. Você tá dedicando um tempo. Eu acho que quando eu for ministrar ela, que é um spoiler, eu vou tentar conduzir a igreja nesse sentido. Olhar pra tua vida. O que você tá fazendo hoje? É simples, irmão. Você tá em conflito com essa música, com essa canção? Então pense você no seu eu hoje, você dedica um pouco mais. Aí você tá começando a raspar um pouco mais na sua pele mesmo. Tá dedicando, tá desgastando mais tempo pro Senhor. Eu tô falando como ministro de louvor pra você, na sua opinião. Porque eu vou ter que encarar ela, a igreja. Hoje eu penso assim, olhando hoje no altar, ministrando, eu vou trazer, irmãos, desapegue da religiosidade, desapegue dos debates da internet e olhe pra sua vida. O que você pode dar mais? Então, a partir de hoje, essa canção vai fazer sentido pra você. Toda vez que você fala, não, hoje eu não posso, mas eu vou. Então, você tá... Porque eu tenho vergonha de escutar essa música hoje. Eu não vou mentir. Entendeu? Acho que tem nesse sentido, assim, você tem que trabalhar. Pensando como ministração, uma ministração pra igreja. Esquecendo a letra, a teologia. Porque a gente, às vezes, a opinião da gente é formada um pouco por... Exatamente. Um monte de coisa que a gente vê hoje em dia, né? Mas mais polêmico. Eu continuo na minha vibe de que não é porque todo mundo que faz que eu tenho que fazer. Eu
Isso é meu ponto de vista. Eu tenho para Eu acho legal. Quem quer fazer, que nem eu falo, não tem problema nenhum. Cheguei pra Júlia e falei, viu, pode trocar. Nem criei contenda, nem criei atrito, não fiz nada. Falei, pode trocar da escala. Não tem problema, tá tudo certo.